Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou Benigno Antônio e você está aqui comigo no Pitada de Evangelho. E hoje o nosso quadro é o Pergunte ao Pastor. As perguntas que vocês nos enviam, as suas dúvidas, que nós iremos aqui respondê-las de forma rápida e bem objetiva. Então vamos lá? Primeira pergunta: mulher pode usar maquiagem, brinco e cortar o cabelo? Muito bem. Diferente de que a maioria dos crentes, pelo menos aqui no nosso país, das maiores denominações dizem que é proibido, que é pecado, que a Bíblia diz que a mulher não pode fazer isso, que é contra a vontade de Deus, nós não encontramos na Bíblia nenhuma referência sequer proibindo. Você vai sim. Se você continuar usando, você vai. Eu não posso omitir a verdade. Que papo é esse, Willis? A única coisa que nós encontramos na palavra de Deus são recomendações com relação ao excesso. O excesso se torna vaidade, vaidade então é pecado por ser algo fútil e é contra a vontade de Deus. Mas fora isso, nós não encontramos nenhuma referência que diga. O que nós temos, é claro, são dogmas, estatutos de igrejas, de denominações específicas que vão lá e determina que isso pode ou que isso não pode. Mas a Bíblia não fala em nenhum lugar que isso é pecado ou que as mulheres não devam fazer. A nossa recomendação apenas é com relação ao excesso, apenas isso. Não, é assim, é. Nossa, menina, eu nem sabia, agora eu tô aprendendo. Segunda pergunta: homem pode usar bermuda e mulher usa calça? É verdade. Misericórdia. Essa é evangélica, eu. Também nós não encontramos referência nenhuma na Bíblia. É interessante que algumas igrejas, há uns anos atrás, pegavam aquele texto lá atrás, na Torá, e falava assim, que está escrito lá que mulher não pode usar roupa de homem não pode usar roupa de mulher. Isso tem nada a ver com calça, não é disso que o texto de lá está falando. Nós também não temos nenhum texto na Bíblia que vá falar a respeito de certos tipos de veste. Nós apenas pedimos para os irmãos ter bom senso, os locais apropriados onde deve usar, mas a Bíblia não fala e diz que é pecado, ou diz que não pode usar, que o homem não pode usar sua bermuda, ou que a mulher pode usar sua calça, porque calça é roupa de homem, coisa desse tipo. A Bíblia não fala a respeito disso. Agora, é claro, se a sua denominação ela diz que não pode usar, você tem que respeitar a sua denominação. Porém, o que ela não pode dizer é que isso é bíblico, que isso é mandamento de Deus, porque não é de forma alguma, tá bom? Crente de bermuda, crente não é pra andar desse jeito não, vai vestir uma roupa, anda vestido, crente é luz, crente é sal. Próxima pergunta: beber vinho é pecado? Olha só, a Bíblia não condena beber, a Bíblia condena a embriaguez. A embriaguez é pecado. Paulo diz lá aos Efésios: não vos embriaguei com vinho onde há contenda. Então, a embriaguez sim é pecado. Agora, beber não é pecado, tá bom? Agora, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. Você vive num histórico familiar de alcoólatras ou pessoas que sofreram com alcoolismo. Você acha interessante, então, você beber na frente dessas pessoas ou manter essa prática? Não! Por exemplo, você tem amigos, e você leva para sua casa e você sabe que esses amigos seus, eles eram alcoólatras, sofreram para se libertar desse vício, então você vai incentivar, dizendo que isso não é pecado, que não tem problema algum. Então, muito cuidado. Tem algumas coisas que elas são muito particulares, elas são de foro íntimo, que nós podemos fazer num ambiente reservado. Não estou, é claro, aqui dizendo que você pode ou não. Você tem que avaliar o seu contexto, a sua família, a sua situação. Outra coisa importante com relação a essa questão de bebida, tá? Nunca diga que você sabe o seu limite. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, então não se deixe levar achando que você consegue controlar isso, porque não podemos controlar. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Então tome muito cuidado, mas é claro, não é pecado, não há uma restrição dizendo que nós não podemos beber. A embriaguez é pecado, mas não existe na Bíblia um texto que diga que nós não podemos beber. Mas preste muita atenção e tome muito cuidado, então, com relação à bebida, tá bom? E a última pergunta nossa aqui: quem não dá dízimo vai para o inferno? Eu digo, vai ver se o nome dele tá lá no livro da igreja como dizimista. Não tá, então não tem valor para mim. Tem muita gente que não entendeu absolutamente nada a respeito do que é
a obra da salvação. Nós temos aqui um vídeo no canal onde nós citamos livros para você ler e tem um do John Stott sobre a cruz de Cristo que fala sobre a salvação. Leia esse livro aí, que é muito interessante para você aprender o que é de fato a salvação. E não tem nada a ver. Tem pastores que dizem assim: está escrito lá no Apocalipse que os ladrões ficarão de fora. E aí ele pega lá o Malaquias e está dizendo que quem não dá dízimo está roubando o Senhor. Então ele conecta um texto com o outro, diz: olha, roubou do Senhor e quem é ladrão vai ficar de fora. Então quem não dá dízimo é para o inferno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O colaborar financeiramente com uma igreja, dar dízimo, oferta, isso é uma atitude de gratidão, generosidade e fé pelaquilo que Deus ele tem nos proporcionado. Deus nos dá saúde, Deus abre as portas, Deus nos sustenta pela sua infinita misericórdia e bondade, mas isso não acrescenta em absolutamente nada quando nós ofertamos ou dizimamos para a nossa salvação, porque a salvação é graça, é obra de Jesus realizada na cruz que nós a recebemos por fé quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, é claro que a gente diz para os nossos irmãos e orientamos: seja generoso, contribua com a sua igreja local, seja um ofertante, abra realmente o seu coração e a sua carteira para colaborar, mas isso não tem nada a ver com a sua salvação. Evidentemente que quem é salvo, ele vive uma vida de salvo. Então nós entendemos que quem é salvo em Cristo Jesus, ele é também grato e ele é generoso. E você entende que isso é uma questão de gratidão, é uma questão de fé, tá bom? Então fique tranquilo, não tem nada a ver com salvação, mas é importante você sempre ter um coração que é generoso e grato a Deus por tudo que ele tem feito de bom para com a nossa vida, tá bom? Esse foi o nosso Pergunte ao Pastor. Nós voltaremos para responder mais perguntas que vocês têm mandado aqui para nós e será uma alegria estar interagindo com vocês, respondendo as suas perguntas. Esse foi o nosso Pitada de Evangelho. Que Deus em Cristo possa te abençoar grandemente. Curta, compartilhe este conteúdo e também, claro, se inscreva no nosso canal para que você possa estar sempre ligado aí nos nossos vídeos, nos assuntos que nós estaremos falando aqui com vocês, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe em nome de Jesus.